pessoas incríveis do terceiro ano alfa. Eu sou Isabelle Medeiros, a professora de vocês. Nós vamos para mais uma revisão. A revisão de hoje, nós vamos retomar os capítulos 10 e 11 de matemática para nossa verificação global. O capítulo 10 traz para a gente novos cálculos, ou seja, durante todo o capítulo a gente precisou realizar cálculos de soma, subtração, divisão e multiplicação em variadas situações. Aqui no início nós tínhamos 3 crianças, né, mostrando suas coleções de figurinhas. E aí dizia, o Vinícius tem uma dezena, então o Vinícius é o garotinho aqui, ele tem uma dezena porque tem 10, né? Ou seja, 2 fileiras de 5. O Bruno, ele tem 5 bonecos a mais do que o Vinícius, então ele tem 15 bonecos. E a Marjorie tem o triplo de bonecos do Vinícius. Então, se o Vinícius tem 10, a Marjorie tem 30 bonecos, porque o triplo é quando a gente multiplica por 3. E aí, vamos revisar alguns exercícios do livro. Vamos revisar alguns exercícios do livro que trazem essas situações de soma, subtração e adição. A primeira, essa questão 3, que diz o seguinte: Pedro vendeu 8 convites e Lena vendeu o dobro do que Pedro vendeu. Quantos convites foram vendidos por Lena? Então, a gente, para saber responder essa questão, precisamos saber o que é o dobro. Então, o dobro é quando a gente multiplica por 2. Então, o dobro de 8 é 16, porque 8 vezes 2, 16. Ou 2 vezes 8, 16. E aí, quantos convites foram vendidos por Lena? 16 convites. No segundo, diz o seguinte, na questão 4. José vendeu 2 convites por dia durante 10 dias. Então, durante 10 dias, o José vendeu 2 convites. Então, qual é o cálculo que nós devemos fazer? 10 vezes 2, ou 2 vezes 10. E aí, nós temos 20 convites, né? O total, porque a cada dia ele vendeu 2 convites. 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Completando 10 dias, nós temos o total de 20 convites. A questão 5 diz que a Mariana vendeu 4 convites por dia durante 12 dias. Quantos convites a Mariana vendeu? Então, é a mesma lógica que a gente viu na questão 4, né? Sendo que mudam os valores. Então, nós temos 12 vezes 4. E aí, a gente vai responder, montando o algoritmo. Vamos ver se meus pilotos funcionam. 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, ao total, ela vendeu 48 convites. E aí, na questão 6, nós temos o total. A gente tem o total. A gente não tem o total de dias. Então, a gente tem o total. Tem quantos convites ele vendeu, o Mauro, por dia, mas a gente não tem quantos dias. Então, a gente faz a operação inversa da divisão ou da multiplicação, que é a divisão. Então, nós temos,
Mauro vendeu 3 convites por dia. Em quantos dias ele vendeu 12 convites? Então, a gente pode fazer, ó. Ele não vendeu 3 convites por dia? Vamos fazer tracinhos, grupos de 3, até completar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4. 4 dias, né? 4 dias. Ou a gente poderia ter montado o algoritmo de uma vez, ó. 12 dividido por 3, né? Porque a gente tem 12 convites ao total, dividido por 3 convites. A gente quer saber quantos dias o Mauro levou para vender esses convites. 12 dividido por 3 dá 4, porque 4 vezes 3 é 12. 12 menos 12, 0. Ok, turma? Então, essa aqui a gente precisava saber que o contrário da multiplicação, da operação da multiplicação, é a divisão. E aí nós tínhamos o seguinte: para as brincadeiras foram vendidas cartelas com 10 ou 5 tickets cada. Então, nós tínhamos 2 tipos de cartela. Uma cartela que possuía 10 tickets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós tínhamos uma cartela com 10 tickets. Vou diminuir a cartela aqui. E uma cartela com 5 tickets. A metade, né? E uma cartela com 5 tickets. Karina, ela comprou 2 cartelas com 10 tickets. Então, ela comprou 2 cartelas dessa. 2 vezes 10. E uma cartela com 5 tickets. Então, 2 vezes 10 igual a 20. Mais 5 tickets, né? 25 tickets. A Karina comprou. A Andresa comprou 3 cartelas com 10 tickets. Então, nós temos 3 vezes 10. 3 vezes 10, a gente tem 30. Quantos tickets cada uma comprou? Então, a Karina comprou 25 tickets e a Andresa comprou 30 tickets. Quantas crianças receberão os tickets da Karina se ela entregar 5 tickets a cada uma? Então, ó, se a Karina ela tem 25 tickets. Se ela entregar 5 a cada uma criança, quantas crianças receberão os tickets da Karina? Então, a gente tem, ó, os 25 tickets dividido por 5. Vamos lá. Ai, deixa eu afastar para cá. A gente tem 25 dividido por 5. 25 dividido por 5, eu sei que é 5. Porque 5 vezes 5, o 5 vezes o 5... é igual a 25. 25 menos 25, 0. Então, ó, não sobra nada. Cada criança fica com 5 tickets, né? 5 crianças com 5 tickets. E aí, você pode dizer, não, professora, eu ainda não sei montar o algoritmo formal. Não tem problema. Você pode fazer grupinhos de 5 em 5 ou pode fazer os tracinhos.
25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dividir em grupinhos de 5. Deixa eu pegar outra cor. 1, 2, 3, 4, 5. Um grupo. 1, 2, 3, 4, 5. Outro 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 grupo. E não sobrou nada. Quantos grupos? 1, 2, 3, 4, 5. Uma criança, duas crianças, três crianças, quatro crianças, 5 crianças, cada uma delas com 5 tickets. Ok, turma? Então, 5 crianças receberão os tickets da Karina. Vejam, é uma situação de divisão. A outra situação de divisão. Andresa distribuiu igualmente os tickets para suas duas irmãs. Quantos tickets cada uma vai receber? A Andresa tem 30 tickets. Ela vai distribuir para as duas irmãs. Então, nós temos a situação de 30 dividido por 2. Ou seja, a metade de 30. A gente sabe que a metade de 30 é 15. Por quê? 15 vezes 2, 30. 30 menos 30, 0. Não sobra nada. Professora, mas eu ainda não sei fazer assim. Posso fazer nos risquinhos? Pode. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa, calma. Perdi a conta. Que horror. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E aí eu vou ter que distribuir por 2. Então eu vou fazer grupinhos de 2 e ver o total. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E aí, ao total, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 grupinhos de 2. Então, a Andresa vai entregar 15 tickets para cada uma de suas irmãs, ok? E aí a gente também aprendeu no capítulo 10 sobre o arredondamento de números. Olha aí, no dia a dia, para estimar resultados, é preciso fazer arredondamentos. Por exemplo, em vez de dizer que foram vendidos 662 ingressos para a festa, podemos dizer que foram vendidos aproximadamente 660 ingressos. O número 662 está mais próximo de 660 do que de 670. Neste caso, o arredondamento foi feito para a dezena mais próxima. Então, ó, a gente tem aqui, ó, 662. Quando a gente arredondar para a centena mais próxima, a gente arredonda para 660 e não para 670. Olha a distância. Então, a gente pode arredondar para a dezena mais próxima, mas a gente também pode arredondar para a centena mais próxima. Olha aí. Outra forma de dizer é que foram vendidos cerca de 700 ingressos. O número 662 está mais próximo de 700 que de 600. Nesse caso, o arredondamento foi feito para a centena mais próxima.
Ó, então 662 está bem aqui, ó, pertinho do 660, que foi quando a gente arredondou para a dezena mais próxima. Mas aí, no caso, a gente quer arredondar para a centena mais próxima. A centena mais próxima tá aqui, ó, 700. É mais próxima do que 600. E aí, a gente deveria localizar na reta numérica os números e aí, em seguida, arredondar. 326 fica mais próximo a 330, né? E a gente arredondaria para 330. 93 fica mais próximo de 90 e a gente arredondaria para 90. 847, a gente fica mais próximo a 850. E a gente arredondaria para 850. E aí, nós continuamos explorando os nossos conhecimentos. E aqui nós temos novamente uma questão de divisão. Preste atenção. Determinado jogo tem 72 peças e pode ser jogado por, no máximo, 8 pessoas. Então, 8 pessoas no máximo jogam esse jogo. As peças devem ser distribuídas igualmente entre os participantes. Complete a tabela indicando a quantidade de peças por jogador em cada situação. Então, é preciso distribuir as peças igualmente para que todo mundo fique com a mesma quantidade. 72. Se a gente for distribuir para 3 pessoas, então 72, a ideia de distribuir é a ideia de dividir, né? Vamos lá. 72 dividido por 3. Professora, é um número muito alto, eu não consigo dividir. Tudo bem, vamos dividir por partes? Vamos primeiro dividir o 7, depois a gente divide o 2. Então, vamos dividir o 7. 7 dividido por 3, nós temos 2, certo? Porque 2 vezes 3 vai dar 6, certo? Por que a gente não multiplicou por 3, professora? Porque se eu multiplicasse 3 vezes o 3, iria dar 9, passaria, então a gente multiplica pelo número abaixo. 7 menos 6, 1. E aí a gente baixa o 2 aqui. O 2 vem aqui para baixo. E aí a gente tem 12 dividido por 3. Ah, esse é fácil, né, professora? 12 dividido por 3 é 4. Porque 4 vezes 3 é 12. 12 menos 12, 0. E aí? Quando 3 pessoas jogam com as 72 peças, quantas peças ficam para cada uma? 24 peças. Sobram peças? Quantas? Temos resto? Não. Então, não sobra nenhuma peça. Vamos novamente dividir 72 por 4 jogadores. 72 dividido por 4. Novamente é um número muito alto, né? Vamos separar. Dividir o 7. 7 dividido por 4 dá 1. Professora, por que a gente não bota 2? Porque 2 vezes 4, 8. Passa do 7. 7 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. 7 menos 4, temos 3. E aí a gente vai e baixa o 2. E nós ficamos com 32 dividido por 4. Como a gente já sabe a tabuada do 4, a gente sabe que 32 dividido por 4 dá 8. 8 vezes 4, 32.
32 menos 32, 0. Então, qual o total de peças por pessoa? 18 peças por pessoa. Sobra resto? Não, não sobra resto. E aí, vamos lá para 72 dividido por 5. 72 dividido por 5. Vamos, ainda não sei, professora, é muito alto o número. Vamos começar pelo 7. 7 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. Opa, vou botar de preto. 1. 1 vezes 5, 5. Por que a gente não bota 2? Porque 2 vezes 5, 10. Passa do 7. E aí, 5. 7 menos 5, 2. E aí? Vamos baixar o 2, né? Ficamos com 22 dividido por 5. 22 dividido por 5, nós temos 4. 4 vezes 5, 20. 22 menos 20, 2. E aí, tem mais número aqui em cima para a gente dividir pelo 5? Não. Então, nós temos um resto. Sobra? Sim. Sobra quantos? 2. Então, 72 dividido pelos 5 jogadores. Cada jogador fica com 14 peças e sobra 2 peças, ok? Aí vocês vão fazer do mesmo jeito com o 6, que vai dar 12. Não vai sobrar peça. E com o 8, que vai dar 9 e não vai sobrar peça. E aí, por fim, a gente viu sobre o valor posicional do algarismo no número. Então, dependendo de onde o número aparece, dependendo de onde o algarismo aparece no numeral, ele vai ter um valor diferente. Então, aqui pedia para a gente colocar o 6 de modo que ele valesse, na letra A, 60. Então, temos 268, cada um colocava seu número. Esses aqui foram os que eu coloquei. E 1461. Veja, o 6 ocupa a casa da dezena e aí ele tem o valor de 60. 600, 1690 e 637. O 6 ocupa a casa das centenas e aí ele vale 600. Aqui temos 6.579 e 36.908. O 6 ocupando a casa do milhar e aí ele vale 6.000. Lendo o livro da família Gorgonzola, a gente também fez algumas situações de divisão. Olha aí, pizza de urubu. O Pífio tem um primo que adora pizza, o Porfírio. Certa vez, o Pífio e o Porfírio foram jantar na pizzaria mais famosa da cidade e pediram pizza à moda da casa, isto é, pizza de gambá. Depois comeram uma pizza de urubu, então comeram a pizza de gambá, a pizza de urubu e, por último, a caprichadíssima pizza de sabonete, que era para acabar com o mau hálito. Cada pizza custava R$10. Pífio e Porfírio dividiram a conta ao meio, né? A metade. Metade a gente divide por 2. Quanto gastou em cada uma? E qual o nome da pizza em que os outros sabores... Qual o nome da pizzaria em que os... E que outros sabores de pizza você acha que havia lá? Então, nós temos 3 pizzas de 10, 10 mais 10 mais 10, que dá o total de 30. E aí, 30 dividido por 2, a metade, a gente já viu na atividade anterior, que dá 15.
Então, para resolver esse cálculo, essa situação problema, a gente precisou fazer 2 cálculos. Primeiro, saber o total da conta, depois dividir entre a quantidade de pessoas que consumiu. Então, na pizzaria, cada um gastou R$5? Não, né? Na pizzaria, cada um gastou R$30? Não. Na pizzaria, cada um gastou R$25? Também não. Na pizzaria, cada um gastou R$15. Isso porque eles não comeram a sobremesa, que era sorvete de chocolate com calda de joelho de porco. E aí, nesse capítulo, a gente estudou que é possível arredondar números na reta numérica, tanto para a dezena mais próxima quanto para as centenas mais próximas. Podemos fazer a multiplicação por decomposição de fatores e usar o método americano para dividir números, ou o método que você achar melhor. E vimos operações com multiplicação, divisão, multiplicação com decomposição, método americano, resolução de problemas com adição, subtração, multiplicação e divisão. Não deu para fazer tudo, multiplicação com decomposição e o método americano, porque senão a aula iria ficar muito longa. Então, cada um reveja as atividades, certo? E aí, o capítulo 11, a gente estudou sobre as unidades de medida de comprimento, né? Então, em várias situações do cotidiano, é possível usar unidades de medida de comprimento. Por exemplo, para medir objetos, a distância de lugares e a altura das pessoas e dos prédios. Para indicar o resultado dessas medições, são usados números acompanhados de unidades de medida correspondentes, como o metro, o centímetro e o quilômetro. Então, o metro ele pode ser usado para medir a altura de pessoas, o centímetro para medir objetos pequenos e o quilômetro para medir grandes distâncias. Os centímetros, eles são utilizados para medir pequenas coisas, né? E a régua é um instrumento para medir pequenos objetos e ela tem os centímetros. A posição 0 indica a posição inicial do objeto e que se quer medir. E os números da régua apresentam os centímetros. E aí nós temos 2 situações de medição. O João disse que a caneta mede 15 centímetros, ele começou a medir no 1. E o Bruno disse que a régua tem 14 centímetros, ele começou a medir no 0. Qual dos dois está certo? O Bruno, né? Porque as medições nós devemos começar pelo 0, ok? E aí, para medir espaços e objetos grandes, utilizamos diferentes instrumentos. A unidade de medida padrão do comprimento é o metro. 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 m é igual a 100 cm. Para medir objetos maiores, a gente usa fita métrica, a trena, metro articulado e por aí vai. Uma forma da gente utilizar essa medição de metro, né? A gente pode medir o perímetro de cômodos da nossa casa. O perímetro é a soma da medida dos lados. Então, imagina que nós temos uma sala com 300 centímetros de largura e 400 centímetros de comprimento. E aí, para medir o perímetro, a gente precisa somar tudo. Dividir em 2 somas. 300 mais 300, 600. 400 mais 400, 800. 600 mais 800, 1.400 centímetros. Então, o perímetro dessa sala é 14 metros. Porque se o metro é 100 centímetros, 1.400 centímetros dá 14 metros, ok? E aqui nós podemos fazer cálculos aproximados. Olha aí, Andréa pratica ciclismo na pista de um parque. Sabendo que a pista de ciclismo tem 530 metros e que André deu 2 voltas,
É correto afirmar que ele percorreu. Então, 530 mais 530, vamos lá fazer a conta. 530 mais 530. Foram duas voltas, né? 0 mais 0, 0. 3 mais 3, 6. 5 mais 5, 10. Então, 1060. É correto afirmar que ele percorreu menos de 1000 metros? Não, né? Mais de 1000 metros? Sim. Exatamente 1000 metros? Não, né? Foi 60 a mais. Então, ele percorreu mais de 1000 metros, ok? E aí, o quilômetro é uma unidade de medida usada para medir grandes distâncias. 1 quilômetro equivale a 1000 metros, ou 1 km é igual a 1000 metros. E aí, vamos lá. Rita e Paulo estão treinando para participar de uma maratona. Todos os dias eles correm 8 quilômetros. Quantos metros eles correm por dia? Se 1 quilômetro é 1000 metros, 8 quilômetros é 8.000 metros. De segunda a sexta, então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias. De segunda a sexta, quantos quilômetros eles percorrem? Então, nós temos 8 quilômetros vezes os 5 dias. 8 vezes 5, 40 quilômetros. Se eles corressem 10 quilômetros por dia, quantos quilômetros eles percorreriam em 5 dias? Então, se fosse 10 quilômetros por dia durante 5 dias, teria 50 quilômetros por dia. Outra situação que o capítulo traz pra gente é sobre as distâncias, né? Então, imagina aí, ó. De Porto Alegre para Guaíba, 32 quilômetros. Para Pelotas, 257. Para Uruguaiana, 632. E para Livramento, 493. A cidade mais distante de Porto Alegre é Uruguaiana, com 632 quilômetros? Sim. A cidade mais próxima é Pelotas, com 257 quilômetros? Não. Para ir de Porto Alegre e Guaíba e voltar, são percorridos 64 quilômetros? Sim, porque, 32 de ida mais 32 da volta. 32 mais 32, 64. E o capítulo 11 também traz pra gente a leitura de gráficos, tanto gráficos de linha quanto gráficos de barras. E aí, para ler o gráfico, a gente lê o título, o eixo vertical, no caso aqui é a quantidade de alunos, o eixo vertical, e o eixo horizontal, que são os meios de transporte. Então, nós temos, bicicleta 20, van escolar 120, ônibus 60 e carro 100. De um total de 330 alunos, né? Quantos alunos participaram da pesquisa? 330. O meio de locomoção mais utilizado, a gente consegue ver aqui que é a van. O menos utilizado, a gente consegue ver que é a bicicleta. E quantos alunos usam o carro? 100 alunos. E aí, alguns alunos não utilizaram o meio de transporte porque moram perto da escola e vão a pé. Quantos são esses alunos? A gente soma o total de alunos que andam de transporte, que são 300, e depois a gente subtrai do total de alunos que respondeu a enquete, né, da diretora, 330 menos 300, 30 alunos. E aí a gente pode transformar gráficos em tabelas com as informações dele. A gente continua usando o título, precisa do título. Aqui eu nomeei minhas colunas e minhas linhas, né? Aqui a minha linha é o meio de transporte e minhas colunas têm a quantidade de alunos. E eu também posso fazer
de forma vertical, né? Ó, aqui o meio de transporte e aqui a quantidade de alunos. E por fim, nós estudamos as medidas de comprimento, medidas que usam o corpo como referência, né? Por exemplo, palmos e pés. E aí essas medidas elas não são tão exatas porque depende do tamanho da mão ou do pé de quem está medindo. As medidas convencionais de medição, que aí nós temos o centímetro usado para pequenos objetos, o metro utilizado para médios objetos e quilômetros utilizados para distância. Nós temos instrumentos de medidas como trenofita e régua. E aí aprendemos sobre os gráficos, né, que nos ajudam a organizar diferentes informações e facilitam a nossa interpretação. Aqui nós temos, vou ler o gráfico para vocês. É um gráfico sobre a audiência de 4 canais de TV em uma semana. Aqui nós temos no eixo vertical a audiência em milhares, aqui milhares de pessoas, né? Aqui nós temos no eixo horizontal os dias da semana. E na nossa legenda, cada cor é uma TV diferente. E aí, nesse capítulo, estudamos medidas de comprimento, o metro, centímetro, quilômetro, situações, problemas envolvendo medidas de comprimento, gráficos de linha e gráficos de barra e representação espacial de deslocamento. Por hoje é só da nossa revisão de matemática. Refaçam as atividades, né? Assistam os vídeos e tirem suas dúvidas na nossa aula de revisão após a VG de português. Um beijo muito grande, meus amores e amoras, e até a próxima. Tchau!